Vejam só o que aconteceu. O George foi para o sítio ficar longe da família e numa madrugada ele pisou de leve em outro universo, um universo terrível. Então fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. O George tem um sítio no interior do Rio de Janeiro. No carnaval do ano passado, ele percebeu que se ficasse mais tempo com a esposa, ele ia enlouquecer. Ia acabar com o casamento de vez. Então o que ele pensou? Aí ele decidiu, bom, eu vou pro sítio, né? Passo o feriado lá sozinho e descanso um pouco a cabeça. A mulher dele concordou mais do que rápido, porque também percebeu que o casamento estava indo pro ralo, e ele foi. Vamos entender melhor esse relato, mas antes, conto com a sua inscrição, ative as notificações, torne-se membro desse canal, entra no nosso grupo de Telegram, me segue lá no Instagram, @oficial7além e @Luciano Milici. E se tiver um relato, é só me mandar no luciano@setealém.com.br. Galera, vamos agora ao relato do George. Caralho. Luciano, cheguei no meu sítio e disse para o caseiro que eu daria conta de tudo e que ele podia ir embora para a casa dele descansar. Eu liberei para ele ficar com a família e ele disse que não tinha certeza se eu conseguiria tocar sozinho os cuidados do sítio. Aí eu falei, consigo sim, só pedi para ele prestar atenção ao celular para o caso de eu ligar para ele numa emergência. Ele, esse caseiro, é um amigo muito próximo da minha família, ele agradeceu poder ficar com os filhos dele nessas datas. Nos 2 primeiros dias que eu fiquei lá, tudo correu muito bem. Mesmo com a minha falta de habilidade com coisas manuais, cuidar de um sítio é infinitamente mais difícil que cuidar de uma casa urbana. Mesmo assim, eu estava ocupando com as atividades todo o tempo e estava também aproveitando a solidão e o silêncio para relaxar. Acho que foi lá pela 3ª noite que eu comecei a ver umas luzes no meio do mato. Eu acordei uma noite para beber água e vi pela janela umas luzes azuladas, luzes redondas se mexendo entre as árvores. Eram umas 5 ou 6. Eu pensei em ir checar, mas logo as luzes sumiram. Eu observei o meu relógio e era 3h30 da manhã, redondinho. Então o que eu fiz? Eu configurei o alarme do celular para tocar 3h20 da madrugada seguinte, para eu poder ver se o fenômeno ia ocorrer novamente. Foi só um chute. De dia eu fui lá olhar o local e achei que tivesse errado o ponto, pois não tinha nada demais, nada de diferente, nem no chão nem nas árvores. Eu pensei até em desativar o alarme, mas não desativei. Toquei normalmente as minhas atividades do dia e fui dormir. Dormi até que cedo. Realmente, não tinha motivos para dormir tarde, estando sozinho, no meio do mato. O ideal é sempre dormir cedo, acordar cedo para aproveitar a luz do sol. 3h20 da manhã, meu celular despertou e eu lembrei. As luzes. Sem fazer barulho ou tocar no interruptor, eu fui até a cozinha e olhei pela janela. Não tinha nada. 10 minutos de observação e eu já estava com os olhos pesados de sono e nada acontecia, até que elas apareceram, as luzes. Sendo o mais sutil possível, eu abri a porta e fui agachado até o ponto onde as luzes estavam. Chegando lá, não pude acreditar no que eu vi. Havia um círculo de árvores que não existe durante o dia, e as árvores formavam uma espécie de roda e um varal de metal passava por todas elas. Em cada árvore tinha um disco do tamanho de um prato, e esse disco brilhava em uma luz azul linda e intensa. Essa era a luz que eu tinha visto lá da minha janela. Nesse momento eu achei que fosse algo extraterrestre, mas então chegou um homem vindo do meio do mato, da parte escura. Eu estava abaixado e não corri o risco dele me ver. O homem não me viu, ele estava vestido com um manto, um cobertor velho. Ele não passaria como um homem comum se fosse visto na rua durante o dia. Ele era como uma pessoa normal, mas com leves e bizarras diferenças, o que tornava tudo mais assustador. Ele era totalmente careca, na verdade não totalmente, ele tinha uns poucos fiapos na cabeça, uns fiapinhos de cabelo, e tinha os olhos alongados
e amarelos, e a sua boca era projetada para frente. Acho que o nariz também era quase como um focinho, mas ele não chegava tanto a parecer um focinho, não era assim não, ele não tinha quase lábios. Luciano, peça para alguém desenhar esse cara. A pele dele era sem pelo nenhum e era dividida em cubinhos pequenos, riscada, sabe? E brilhava como se estivesse úmida. Além do manto, esse homem usava uma saia do mesmo tecido velho, grosso e sujo. Eu não consegui ver os pés dele. E ainda agachado, eu fiquei olhando e achando que ele era um alienígena ou coisa desse tipo, com aquele focinho, aquele rosto projetado para frente. Eu até esfreguei os olhos, me belisquei e passaram várias coisas pela minha cabeça. Fugir, atacar o bicho, gritar, tudo era possível. Foi então que ele andou até o meio das árvores cantando baixinho, um ritmo ruim, truncado e assustador. E ele falava coisas estranhas, assim. Além, além. 1, 2, 3. A criança e o neném. Além, além. 1, 2, 3. Pro seu mal e pro meu bem. Além, além. 1, 2, 3. Quem vai, nunca mais vem. As unhas dele eram horríveis, grossas e com as pontas esverdeadas. Ele tirou de dentro do manto uma panelinha velha, toda amassada e suja, e um pilão de madeira, e ficou esmagando alguma coisa dentro da panela. Abaixado, eu puxei meu celular do bolso, apontei e tirei uma bela foto. Sim, eu tirei uma foto sem flash e sem som para poder provar para todo mundo que eu tinha visto aquela criatura e aquelas luzes lindas. Assim que eu fotografei, o bicho virou para mim, arregalou aqueles olhos compridos e amarelos, abriu a boca e de dentro saiu uma língua de serpente. E ele falou assim para mim: Aí você me complica, doutor. eu pensei que ele tinha derretido, mas ele não derreteu não, ele apenas se jogou no chão e veio se arrastando em minha direção igual uma cobra com os braços para baixo. Imagina ele com os braços para trás se arrastando. Presta atenção, Luciano, ele não virou uma cobra. Ele deitou pelado no chão, deixou a manta lá e a saia para trás e veio na minha direção se arrastando. Ele era um homem normal, mas um homem esquisito ao mesmo tempo, mas era um ser humano. Na hora, eu saí correndo que nem um louco em direção à casa, igual um louco mesmo. Quando eu estava quase chegando na porta de entrada, não sei como, o bicho entrou na minha frente. Ele era super rápido. Ele se arrastou até a minha frente e ficou em pé. Eu gritei e parei, tão brusco que caí no chão. Nesse momento, ele veio nu até mim e eu pensei que ele ia me matar. Mas ele ficou me apalpando até achar o meu celular. Então ele roubou o aparelho e foi embora. Eu gritei de pavor, mas antes ele sorriu e aí sim ele partiu. As luzes se apagaram e eu me tranquei em casa com medo dele voltar. Juntei as minhas coisas durante a madrugada, enfiei tudo dentro do carro e fiquei esperando amanhecer. Eu não parava de olhar pela janela, meu pavor era que aquele bicho voltasse. Assim que os primeiros raios de sol apareceram, eu tranquei tudo e pulei para dentro do carro. E aí, tá gostando do relato? Então deixa aquele seu like maroto para apoiar o canal. Vamos continuar então. Eu entrei no carro e saí do sítio como uma bala. Quando eu passei por dentro da cidadezinha para cortar caminho e pegar a estrada, eu vi na porta de um bar o caseiro sentado em uma mesa de ferro bebendo com outro homem. Eu parei e fui conversar com o caseiro, entreguei a chave do sítio sem dar muita conversa, mas ele falou: não, senta aí, vamos tomar uma. Eu estava morrendo de medo, mas como ali era um lugar, um centrinho urbano, eu aceitei e sentei. Eles pediram um copo de pinga para mim, e eu confesso que eu nunca tinha tomado pinga às 6 horas da manhã. O caseiro quis saber o motivo de eu estar saindo fugido e tão nervoso. No começo eu evitei falar, mas os seguidos copos de cachaça me fizeram abrir o coração e soltaram a minha língua. Eu falei que eu tinha visto um negócio estranho na noite e que eu ia embora de vez porque eu estava ficando louco. Ou esse mundo era mais misterioso do que nós imaginamos. Nesse ponto, o mendigo, o morador de rua que estava com o caseiro tomando pinga, enfiou a mão dentro de um saco sujo, de roupa eu acho, e tirou um objeto e me deu. Era o meu celular. Eu estranhei, agradeci e perguntei onde ele tinha achado. O mendigo olhou para o caseiro e sorriu. E o caseiro falou assim: pode falar para ele, Cobra, fala tudo. E o mendigo, morador de rua chamado Cobra, ou apelidado de Cobra, falou assim: aí você me complica, doutor. Meu sangue gelou e meu coração parou.
tudo ao mesmo tempo. Eu olhei bem para aquele mendigo cabeludo, sujo, sorridente e pinguço, e ele em nada parecia com aquele monstro da noite anterior. Ele percebeu meu medo e falou assim: pode ficar tranquilo, doutor. Só dou passagem de noite. Eu sou ele e ele é eu, mas somos a porta um do outro e também somos os mesmos, e é complicado. Eu fui me acalmando, não sei se foi a bebida ou o jeito tranquilo daquele morador de rua falar, mas eu deixei ele falar. A presença do caseiro também me deixou mais tranquilo, claro. E ele me disse algumas poucas coisas que me marcou. Ele disse que algumas pessoas da cidade sabem desse segredo dele e aceitam normalmente. Ele falou que já vive naquela cidade há uns 120 anos e que ele não foi sempre um mendigo, ele era um garoto normal até que começou a ter essas trocas, essa passagem que ele dá para aquele ser, que às vezes ele dá passagem e vice-versa. E aí ele, naquela simplicidade, falou assim: quando o benzedor vem, eu vou. Quando o benzedor fica aqui, eu fico lá. Eu quis saber onde era lá e o que fica fazendo lá, o que o mendigo fica fazendo do outro lado, mas o caseiro interrompeu meu interrogatório e falou assim: olha, chefe, sempre que você quiser saber qualquer coisa, pode perguntar para ele. Mas eu aconselho a não tentar entender tudo agora de uma vez, você também está nervoso. Deixa para depois. Eu concordei e fui embora. As fotos do meu celular foram apagadas por ele, claro. Eu voltei para a capital descrente do ocorrido. Combinei de regressar algumas vezes para falar com aquele homem, mas eu demorei demais e as ocorrências do dia a dia me impediram. Meses depois, o caseiro me avisou que o morador de rua ia ficar um tempo fora, afastado, para que as pessoas esquecessem dele, para depois ele retornar como um novo mendigo. O caseiro ainda falou assim: ele volta agora só em uns 20 ou 30 anos, já estava previsto nos planos dele. Eu perguntei onde que ele tinha ido e onde ele costumava se esconder nessas ausências. O caseiro falou que nem ele sabia, que ninguém sabia. Meses depois, eu vendi o sítio e essa história virou conto tradicional na minha família. Em nenhum momento eu ouvi a palavra sete além, mas eu ouvi muito o termo além, vindo daquela cantiga bizarra que o sacerdote cantou. Eu vi o tema no YouTube, Sete Além, e maratonei os vídeos. Talvez o meu relato tenha algo a ver com isso. E eu nunca vou me esquecer daquela voz horrível dizendo: além, além, 1, 2, 3, a criança e o neném. Além, além, 1, 2, 3, pro seu mal e pro meu bem. Além, além, 1, 2, 3, quem vai nunca mais vem. Até mais, Luciano. Que relato foi esse, meu povo? Será que o local é um portal? Ou o homem é um portal? O que havia dentro da panela do homem-cobra? Quando ele voltará? Essas e muitas outras perguntas ficarão sem respostas, mas se você tiver alguma teoria, algum palpite, escreve para mim aqui nos comentários que eu vou tentar ler, responder e discutir com você. Vamos chegar a alguma conclusão. E não esquece também de deixar seu like e se inscrever nesse canal que você já sabe, é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além. O canal com mais relatos canônicos e oficiais. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além. Caralho.